Amém. Vamos tomar os nossos lugares, podem sentar. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler alguma palavra hoje. Acho que alguns mais versículos do que é normal, podemos dizer assim. Acho eu. Então este mês nós vamos iniciar uma série nova que tem muito a ver com alguns, isso vai acontecer depois em janeiro e em fevereiro. A Páscoa é em março, não é? Março? Abril? Pronto. O Natal e a Páscoa nós temos reservado para o Senhor Jesus. Nós demos-lhe essa agenda, pedaço da agenda, a Ele. Então nós não vamos ter um tema específico. Ele é o tema do Natal e da Páscoa. Mas nos outros meses nós vamos ter alguns temas que estão muito ligados com a visão que a Igreja quer implementar este ano e quer afirmar e enraizar nos nossos corações. E o tema deste novembro, é servir. E então, alguns de vocês, eu sei que já estão a pensar, não, lá vem ele outra vez com aquela história da gente ter que se inscrever nos grupos e de servir. E eu tenho uma novidade para vos dizer, isto não é uma coisa do vosso pastor, isto é uma coisa do Senhor Jesus. Então, servir é uma questão de identidade. E o tema que eu vou pregar hoje especificamente tem a ver com isso, com a identidade. E nós vamos falar sobre a vida cristã, que por natureza deve ser uma vida de serviço. Ou seja, até nós conhecermos Cristo, tudo tem a ver connosco e com Deus. Nós precisamos de restabelecer esta ligação. Então quem está no foco sou eu e é Deus. Mas como nós não conseguimos fazer isto sozinhos, nós precisamos, como a Sandra disse muito bem, de um advogado. De alguém que se coloca no nosso meio, entre o nosso pecado e Deus, que é todo santo, santo dos santos. E Jesus colocou-se no meio, ele foi à cruz, ele morreu, ele ressuscitou provando que era o próprio Deus. E através de Cristo nós podemos nos relacionar. Então esta primeira fase da vida tem a ver connosco e com Deus. Amém? Mas depois de nós restabelecermos esta ligação com Deus, Deus diz assim, olha, agora isto já não tem a ver só contigo. Tu tens que olhar para os outros. Tens que olhar para o próximo. Por isso é que há muita conversa acerca do próximo. E o próximo não é um próximo, não é uma entidade assim desconhecida. O próximo é mesmo a próxima pessoa que tu vais servir. Isso ajuda bastante. Que é, quando é que eu posso servir alguém? Eu posso servir a Vanessa, então ela é o meu próximo. Eu posso servir a Cátia, então ela é o meu próximo. E às vezes nós andamos em busca do próximo. Parece que é uma imagem, que é tipo aquela carta especial que vai sair. Não, o próximo é a próxima pessoa que tu vais servir, que tu te vais dar. Então, na vida cristã, por natureza, é uma vida de serviço. E servir não é uma atividade. Ainda que nós precisemos de atividades para servir, servir não é uma atividade. Servir não é opcional. Servir é identidade. Servir é como se fosse um respirar de alguém que é cristão. Então nós não conseguimos deixar no nosso corpo, na nossa humanidade e natureza, nós não conseguimos viver sem respirar. Imaginem o serviço na vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã sem servir. É como se nós não respirássemos. É como se nós não fizéssemos alguma coisa que nos era natural. Natural a nossa nova condição de sermos filhos de Deus, resgatados por Cristo. Queremos viver a imagem e semelhança de Deus, viver como servos. Porque quando nós dizemos que nós aceitamos Jesus como o Senhor, primeiro como o Salvador, nós olhamos para aquela primeira parte, nós restabelecemos aquela ligação. Mas a Bíblia ensina que nós temos que ter Jesus também como Senhor. E sim, Senhor numa perspectiva dele ser o Senhor e de nós sermos os servos. A Bíblia ainda costuma ir um pouco mais longe dele ser o Senhor e nós sermos os escravos. Que naquela altura eles entendiam muito bem o que é que isso queria dizer. Não uma conotação negativa de escravidão, de baixar o nível da vida humana, mas no sentido de estar debaixo de alguém que tinha uma ordem superior. E essa ordem superior e essa posição é de Deus. Então o próprio Senhor Jesus, sendo o verdadeiro Deus, como nós vimos isso, Ele provou. Ele não precisa de te convencer, Ele provou, Ele ressuscitou.
Ele escolheu viver como servo. A Sandra disse isso aqui. Ele escolheu colocar-se na posição e servir a toda a humanidade. Ele escolheu ter um momento e lavar os pés aos discípulos, quando não era suposto ser ele a fazer. Mas ele escolheu fazer isso. E ele vai dizer lá mais à frente que vocês viram o que é que eu fiz. Façam da mesma maneira. Então, na sociedade que nós vivemos hoje, isto é um conceito estranho, é contra a mão. Nós não estamos a ser ensinados lá fora, nos nossos empregos, nas escolas, nos círculos que nós temos à nossa volta, nos vários círculos, nós não temos este ensino, esta cultura. Porque isto é uma cultura do reino de Deus. Não é uma cultura deste lugar. Então sempre que nós, imaginem, sempre que nós refutamos servir, e sempre que nós rejeitamos ou dificultamos servir, e eu não estou a falar como servir aqui nesta casa, estou a falar servir os outros. Há pelo menos 5 dimensões que nós vamos falar do serviço. Nós nos estamos a rejeitar uma linguagem, uma cultura do reino do próprio Deus. E estamos a adotar uma linguagem do mundo. Que não, eu estou aqui é para ser servido. Eu estou aqui é para ter status. Eu quanto mais status tiver, melhor. Quanto mais pessoas estiver debaixo de mim a servirem, melhor. Quer dizer que eu estou lá em cima, eu atingi um status. E Deus vem baralhar as contas da humanidade, dizendo assim, olha, tu tens que ser o último. E nós ouvimos todos os dias, tu tens que ser o primeiro. Mas Jesus, que Ele sim é o primeiro, Ele transformou-se no último. Para que nós tivéssemos a oportunidade de restabelecer a ligação com o Pai. Então estas pregações que vocês vão ver nos próximos domingos focam 5 dimensões fundamentais do serviço cristão à luz das Escrituras. E tende a formar em nós ou afirmar, ou plantar, semear uma cultura de serviço, de reino. Uma cultura de nós sermos mordomos de Deus, mordomos fiéis. Não é mordomos quando nós queremos, o mordomo fiel é aquele que está lá em todas as alturas. Não é só quando nos dá jeito, não é só quando nós aparecemos, não é só quando somos convidados. Sabem, há alguma coisa que causa alguma estranheza quando chega alguém a esta casa, que vem de outros lugares, que já tem uma viagem na vida cristã, porque a nossa cultura protege-nos muito nisto, que é, imagina, chega alguém, Jorge, chega aí um baterista que toca aí nas bandas, aí, o Jorge está aqui, não, o Jorge está ali, né? E o Jorge chega um baterista aqui, que vinha de outra igreja, e o Jorge disse, ele está mesmo lá para cima, ele a tocar a bateria, tipo mesmo alguém. E essa pessoa chega à igreja e ele não diz assim, pastor, eu estou disponível. Quando o pastor precisar, eu estou disponível. Não, a pessoa não diz isso. A pessoa fica lá sentada à espera de quê? Porque está lá em cima, porque o mundo ensinou isto. E ela fica lá fora à espera, ou ali sentada atrás à espera de ser convidado a servir. Isto não é uma postura de reino. Se nós podemos fazer, se nós sabemos fazer, nós temos que ser servos. Nós temos que dizer assim, eu estou disponível. Quando é que eu posso ser usado? Quando é que eu posso contribuir com o talento, com o dom que eu tenho? Quando? Quando é que eu posso me ligar a uma cultura que é a cultura do Pai, que é a cultura de Deus, que é a cultura de Cristo? Então, estas dimensões são a identidade que nós vamos falar um pouco mais dentro hoje. É o servir o próximo. Não o servir o próximo, nós vamos mergulhar sobre isso, não vou falar. É servir a igreja. É servir, é ter a entidade, é servir o próximo, é servir a igreja, o corpo que Deus nos deu. É servir a comunidade, além, fora da igreja. É servir a nação e é servir a sociedade. Então Deus não quer uma culturazinha. Deus não procura ter uma cultura de reino só para o seu reino. Nós fomos chamados a sermos luz. E às vezes nós apenas ligamos isso com o nosso testemunho, ou seja, com nós pregarmos o Evangelho, nós evangelizarmos os outros, falarmos acerca do plano da salvação. Ouçam, nós vamos ser, há pessoas que não se sentem à vontade, não têm ímpeto, não conseguem falar acerca do Evangelho, não têm esta facilidade.
mas são especialistas em servir. São especialistas a fazer o amor de Deus fluir através do seu serviço. E há um dia que alguém vai dizer assim, olha, mas porquê é que tu fazes isto? E a pessoa diz, porque eu tenho Jesus no meu coração. Então Deus, todas estas 4 áreas anseiam que nós tenhamos um coração de servos, que nós estejamos atentos às necessidades uns dos outros, que nós possamos servi-los, procurar estar perto uns dos outros. Então servir é viver como Cristo viveu. Eu não vou dizer que servir é como Cristo nasceu. Não, mas quando Ele viveu, Ele sempre demonstrou um coração de servo. Ele sempre deu pistas, Ele sempre deixou ensinamentos, Ele sempre empurrou-nos para essa direção de que nós tínhamos que nos tornar naquelas pessoas. E quando existem coisas que culturalmente estão muito densas, muito firmadas, como era a questão de lavar os pés, isso estava reservado a um servo menor. O que é mexer nos pés de outra pessoa? A pessoa vem da rua com os pés todos cheios de pó e é o sacerdote, o Senhor, o homem de Deus é que vai lá tocar. Não, havia uma pessoa menor para fazer esse trabalho. Só que Jesus tornou-se nessa pessoa menor. Ouçam, isto devia nos envergonhar quando nós muitas das vezes estamos aqui a ter com a mão no peito, quando nós estamos aqui a pedir coisas ao Senhor e Ele está-nos a dizer assim, ouçam, lavem os pés uns dos outros, peguem no pó uns dos outros, agarrem-se às coisas onde mais ninguém quer se agarrar. Eu quero que vocês façam isso. Sabe uma coisa? Eu fiz isso. Eu sou Deus. Eu agarrei nos pés sujos, porcos, imundos, uns dos outros. Esta é a cultura do reino. Amém? Identidade. Basicamente, identidade é aquilo que nos define. É aquilo que fica cravado dentro de nós. Um alentejano tem identidade ou não tem identidade? Os alentejanos. Uma pessoa que mora lá no Porto, não vou dizer um portista para vocês não confundirem, um portuense, né? Um portuense. Tem ou não tem identidade? Tem identidade. Um algarvio tem ou não tem identidade? Tem identidade. Porque é que há coisas que definem a pessoa. A pessoa fala de uma maneira diferente, comporta-se, come de maneira diferente. Diz coisas que não devia de maneira diferente. Então a identidade é aquilo que nos define. Tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que nós somos. E às vezes nós queremos ter uma identidade em Cristo e depois não somos nem fazemos aquilo que Cristo. Não somos nem fazemos aquilo que o autor da nossa identidade diz para nós sermos e fazermos. Isso tem que provocar em nós algum choque no que diz respeito a nós servirmos. Então, em Colossenses 3:23, onde Paulo está a exortar os cristãos a viverem de uma maneira prática os efeitos de serem nova criatura em Cristo, o que é que ele introduz lá? Identidade, serviço. Ele diz, vocês têm que fazer isto, vocês devem fazer isto. Agora que vocês são nova criatura, agora vai acontecer isto. E sabem o que é que tem que acontecer? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, de dentro. É uma coisa que é vossa, está cá dentro. Como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que vocês fizerem tem que se tornar num lugar de servos para o Senhor. E às vezes nós lemos este Senhor e nós pensamos como para Jesus, para Deus. Não. Jesus está-te a pôr na qualidade de servo. Tudo quanto tu fizerdes, façam de uma posição de servo para o Senhor. Não façam-no como se vocês estivessem a servir os homens, a colocar um homem como o Senhor. Não se rebaixem a lavar os pés porque vocês querem exaltar um homem. Não façam isso. Isso é errado. Se vocês forem servir alguém, vocês sirvam a Deus com o vosso coração. Porque a partir do momento que vocês começarem a servir homens, vocês estão a tirar o foco do senhorio de Cristo para um homem. Então, se tu serves o teu pastor,
serve o teu pastor. Ouça, eu tenho um pessoal aqui valente. Eu tenho pessoal que diz assim: pastor, como é que eu posso ajudar? Como é que eu te posso aliviar? E eu tento sempre calibrar. Olha, eu sou um servo. Tu tens que fazer isso porque estás a servir a Deus. Se estiveres a fazer isso, a servir a Deus, eu estou ok. Eu aprecio e uso da tua ajuda. Mas não faças isso para te colocares numa posição de servo de mim. Essa não é a minha posição. A minha posição é ser um servo contigo para Deus com funções diferentes. Então, quando as coisas começam a entrar mal calibradas, a gente tem que parar e tem que ajustar. Então, Paulo está a dizer, olha, tudo o que vocês façam, façam de dentro, façam com coração com a postura certa, mas não façam como se estivessem a servir o pastor. Não façam para agradar ninguém. Não façam para serem vistos. Façam-no para agradar ao Senhor. Para se reconectarem e ligarem com um coração servil, como Cristo teve. Sempre que nós servimos alguém, é como se nós estivéssemos a dar um high five a Cristo. Tipo, a gente serve alguém, vamos lá, Cristo. Calma, estamos juntos. Estou a fazer o que tu fizeste. Sempre que nós servimos alguém, nós reconectamos-nos com aquele momento da lavagem dos pés de Jesus aos discípulos. Sempre que nós servimos alguém, nós reconectamos com aquilo que Cristo fez na cruz. Sempre que nós servimos alguém de coração, nós temos que fazê-lo como para o Senhor, respeitando aquilo que Ele nos pediu. Paulo também mostra que esta questão da espiritualidade e do serviço e de nós aprendermos e sermos regenerados e tornarmos novas criaturas, que isto não é uma coisa abstrata, que isto manifesta-se com obras, com coisas feitas pelas nossas próprias mãos. Ela manifesta-se da forma como nós tratamos o nosso próximo. Ela manifesta-se em tarefas do cotidiano. Tudo isso faz parte de uma nova criatura. Então às vezes nós hiper-espiritualizamos as coisas. Nós só servimos dentro de determinados contextos. Não nós aqui, mas nós só servimos quando alguém está a ver. Nós só servimos quando há publicidade. E isso é uma espiritualidade fraca. É uma espiritualidade de barganha. É uma espiritualidade que eu faço que é para alguém ver. E quando Deus sabe e conhece o teu coração e sabe que tu tens uma espiritualidade podre, porque não tem nada a ver com o reino. O reino vai exaltar aquele que se humilhar. Aquele que faz, aquele que dá muitas das vezes sem ninguém ver, aquele que Deus vai recompensar à sua medida. E não vai ser muitas das vezes com palco, com luzes, com ação. Vai ser coisas íntimas, vai ser revelações no coração da própria pessoa. A pessoa tem uma revelação que nunca teve. Isso é graça do Senhor, porque tu andaste a trabalhar de uma forma humilde, como um servo humilde, sem procurar a atenção, nem procurar ter os aplausos. Deus vê isso. Vocês acham que o Senhor Jesus fez isso para ter aplausos? Vocês acham que o Senhor Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos aplaudir? Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós precisamos morrer todos os dias um bocadinho para que outros possam ser salvos em determinadas áreas das suas vidas. Então, este como para o Senhor mostra a motivação. Fala acerca da motivação. Eu gostava que nós pudéssemos pensar hoje, aquilo que nós fazemos hoje, seja aqui neste contexto, em qualquer outro contexto, qual é que é a nossa motivação? Se nós fazemos como se fizéssemos para servir o Senhor, o nosso modelo. Sabem quando aquelas modelos passam na passarela, elas querem ser modelos para a vida de outras mulheres. Elas dizem assim, eu sou um modelo que tu podes copiar. Essa é a essência. Claro que é impensável, um monte de gente não vai vestir aquilo que elas passam, não é? Mas Cristo é o modelo totalmente alcançável, totalmente capaz, que nós somos capazes de alcançar. Está à nossa disposição. Tem mais a ver com o de todo o coração. Tem mais a ver com a nossa intencionalidade. Tem mais a ver connosco,
partirmos e quebrarmos algumas coisas na nossa vida, para nós, de repente, começarmos a fazer as coisas como para o Senhor, de coração. Em Cristo somos servos por identidade, não somos servos por circunstância. Em Cristo nós servimos porque somos cristãos. Em Cristo nós servimos porque Ele é servo, porque Ele nos ensinou a servir. Então, se tu serves por circunstância, porque tu serves porque estás numa escala, os líderes agora vão odiar aquilo que eu vou dizer. Vão odiar, eu sei, mas eles sabem o que é que eu vou dizer, eles conhecem-me. Se tu hoje serves por circunstância, serves por buscar aplausos, sai dessa escala hoje. Vai lá ao grupo de trabalho e sai. Como os brasileiros gostam de dizer, os irmãos que eu amo, vaza desse grupo. Porquê? Porque estás lá pela motivação errada. Então não é suposto estares lá. Pastor, dizem os líderes, então quem é que vai servir no próximo domingo? Eu não quero saber. Eu quero saber é que a gente tem pessoas a servir com a motivação certa. Motivação certa. Quantas vezes é que o Jorge vai e a Cátia saem porque tem o tempo deles no domingo e nós não temos bateria? Nós não vamos contratar um baterista para ter bateria no domingo. Porquê? A gente tem o Jorge, quando está cá, com a motivação certa. Quando não está cá, não está lá ninguém. Não tem problema. Até aparecer alguém com o quê? Com a motivação certa. É só isso. O João, eu vou dar muitos exemplos práticos para vocês conhecerem a vida da nossa igreja. O João aprendeu a tocar piano. Bianca, há quanto tempo? 6 meses. Vou duplicar, está bem? 6 meses. Eu quero ter uma pessoa a tocar, ainda que erre, ainda que falhe algumas notas, com o coração certo. Só isso que é preciso. Já não estamos aqui para fazer uma performance uns para os outros. Isto não é um espetáculo. Isto não é um concerto. Há uma diferença entre nós fazermos aquilo que nós podemos e fazer aquilo que nós queremos. Jesus pede para tu fazeres aquilo que tu podes mesmo, para dares o teu melhor. E se tu conseguires esticar e dar uma milha extra, um passo extra, dá isso, porque Ele deu o seu melhor. Sabe, não ficou nada por dar de Cristo. Quando nós falamos acerca de servir com excelência, nós estamos a inspirar na vida de Cristo. Não é uma mania nossa. Quando nós dizemos que nós temos um evento que aconteceu este sábado e nós fizemos um cartaz todo XPTO, todo fixe, demorou para aí mais tempo se calhar a produzir do que o próprio evento. Porquê? Porque nós podemos e sabemos fazer isso. Então nós não vamos baixar a fasquia só porque é só um domingo, não. Porque Deus não baixou a fasquia só porque éramos só nós. Ele deu o seu melhor. Então quando tu servires alguém, igreja, contexto de sociedade, serve com o teu melhor. E tu dizes assim, eu tenho a sensação que ainda posso dar mais, que Deus está-me a dizer para dar mais além do meu melhor. E sabem o que é às vezes dar mais além do melhor que nós achamos que temos? É porque nós colocamos barreiras, nós colocamos limites naquilo que é as nossas capacidades. Às vezes nós colocamos limites naquilo que é a nossa capacidade financeira. Eu posso ajudar até aqui, se eu não posso a partir daqui, eu vou ficar em maus lençóis, como se costuma dizer. Só que às vezes nós fazemos o máximo, e Deus diz assim, mas tu tens lá mais dinheiro na conta. E nós, Deus, mas eu vou ficar E Ele diz, confia em mim. Isso é milha extra. E quem fala nisto acerca do dinheiro, fala acerca do serviço. Fala acerca em dar, em ajudar os outros, em estar disponível. Deus, eu também preciso descansar. Eu também preciso do meu tempo. Eu também preciso. Então nós colocamos estas barreiras aqui. E nós vamos sempre, constantemente, ser desafiados por Deus na milha extra. Será que tu podes abrir a mão do controle disso que tu queres ter? E deixas-me cuidar dessas questões da tua vida? Também no serviço isso funciona assim. A CCLX como igreja já passa e passou por momentos muito complexos financeiros. Nós temos ordenados para pagar. Todas as 8 congregações têm rendas para pagar. E sim, as rendas das igrejas estão a sofrer o mesmo que as rendas das casas. Vou só deixar respirar isto assim um bocadinho. Então,
Nós, como igreja, temos responsabilidades para pagar. Só que o que é que acontece? Nós temos a olhar de compaixão na vida das pessoas, dos domésticos da fé, das pessoas da igreja que congregam connosco. E há necessidades reais. A igreja nunca recuou em ajudar alguém e ficar em maus lençóis financeiramente. Porque nós confiamos que aquele dinheiro não é nosso, é do Senhor. É nosso, é do seu corpo. Então nós, quando vemos uma necessidade, temos que ajudar. Ainda que nós potencialmente vamos ficar em maus lençóis. Tem que haver em nós um desejo de que a nossa identidade defina muitas coisas que são as circunstâncias e não as circunstâncias definirem a nossa identidade. Se o facto de nós irmos perder uma tarde de descanso, que é uma circunstância, redefinir a minha identidade, isso está errado. A minha identidade é não, eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar uma tarde de descanso para ir servir alguém, para ir ajudar alguém, para ir ouvir alguém, para ir orar com alguém, para ir às compras com alguém, para dar boleia a alguém. Eu vou sacrificar. Porquê? Porque é a identidade. Então a circunstância não se pode sobrepor à identidade. Amém? Então, assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos de fazer. Lucas está a dizer, quando nós fazemos alguma coisa destas, às vezes nós temos a tendência de fazer publicidade, e dizer assim, não, porque eu fiz isto. Não, eu é que não estive a dormir à tarde para ir ajudar aquela pessoa. Ouçam, a palavra diz assim, nós só fizemos aquilo que era suposto fazer. Então temos que às vezes nos acalmar e perceber se nós queremos reforçar a nossa identidade, se nós queremos ser servos por identidade, nós temos que dizer, eu só fiz aquilo que era suposto fazer, eu só fiz aquilo que Jesus espera que eu faça, é que a minha identidade se sobreponha às circunstâncias. A cultura atual diz, sê tu mesmo, o Evangelho diz, nega-te a ti mesmo. Então a cultura do reino vai-te sempre confrontar. Cristo é o servo perfeito. Cristo é o nosso modelo. Agora não façam isso, que é meter Cristo a passar numa passarela, está bem? Que eu usei aquela coisa, agora a vossa cabeça vai ligar uma coisa com a outra. Mas Cristo é o nosso modelo. Ele desfilou, nos seus anos, ele desfilou a mostrar como é que nós nos devíamos vestir do nosso comportamento. Ele desfilou. Ele lavou os pés. Ele parou o programa que estava a acontecer para ir atender aquela mulher com o fluxo de sangue. Ele tinha a sua vida orientada. Ele tinha a sua agenda. As crianças, quando tentam chegar perto de Jesus, os discípulos dizem, calma, que nós temos um programa. Jesus, não, deixa estar, tranquilo. Jesus parou. Ele mostrou, ele ensinou. Então ele é o servo perfeito. Pastor, mas diga-me uma pessoa de referência para a gente se poder inspirar, para a gente poder seguir, para nós vermos quais é que são os passos. Pastor, veja... Cristo. Leiam a Bíblia. Tenham olhos de ver. Até quando Jesus fala em resposta àquela pergunta, quem é o meu próximo? E que Jesus fala acerca do homem samaritano. Ele fala acerca de serviço. Ele estava a dizer, não, o teu próximo é o próximo, é a próxima pessoa que tu vais ajudar. E isso vais ter que lutar contra muita coisa dentro de ti. Convicções políticas, convicções futebolísticas, convicções estéticas. É que Jesus está a dizer assim, olha, amigo, o servir é a identidade. O servir está em cima dessas coisas todas. Eu costumo dizer que Cristo e a palavra dele é supracultural. A cultura não define quem Cristo é. Cristo define a cultura. Cristo impacta a cultura. Por isso é que o Evangelho chega a qualquer país e o Evangelho é supracultural. O Evangelho não se vai moldar à cultura do país. O país vai se moldar à cultura do Evangelho. Com o serviço é a mesma coisa. O serviço, porque tem a ver com a cultura do reino, está numa camada superior, ela não se deve moldar à cultura dos nossos comportamentos. Ele não se vai moldar às nossas preferências. Ele não se vai moldar
àquilo que nos dá jeito. E Jesus muitas das vezes proporciona ambientes, cria conspirações contra nós, contra vocês, sim. E se está aqui alguma visita hoje, vai dizer lá em casa: então o que é que aprendeste? É que Jesus conspira contra mim. Para quê? Para que eu possa servir. Então Ele vai criar pessoas, vai criar momentos à tua volta, para que tu possas tornar um servo parecido com Ele. E muitas das vezes nós falhamos. Somos rápidos demais a responder. Temos miopia ou estigmatismo espiritual. Não vemos as coisas à nossa frente. Mas Jesus vai-te sempre cercar de pessoas para que tu possas também te identificar com o modelo que é Cristo e crescer. Isso é identidade. É fazer porque Ele fez. É fazer hoje porque Ele já fez por mim. É fazer hoje porque isso é tão vivo. Acabámos de falar sobre isso. Ele diz: sempre que comerem, lembrem-se da forma como eu vos servi. Lembrem-se da forma como eu me tornei num animal, nesta posição que era ocupada por um cordeiro. Eu fiz isso por vocês. Então nós, muitas das vezes, temos que nos colocar em posições que não têm muito a ver com a nossa posição social, que não têm muito a ver com a nossa posição de extrato, que não tem a ver com a posição da nossa conta bancária. Deus vai nos colocar em posições que Ele quer que nós estejamos, posições de servo. Em Marcos 10:45 diz: porque o próprio Filho do Homem, e o versículo eu podia começar a dizer assim, olhem, porque o próprio Deus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aquilo que Jesus fez na cruz foi servir-nos um banquete eterno. Ele não buscou glória, reconhecimento humano. Sabem, Jesus está na cruz, preso a ser magoado. Ele tinha toda a capacidade para sair daquele lugar. Ele tinha toda a capacidade, todo o poder para mudar todas aquelas circunstâncias. E às vezes nós estamos em posições de serviço e há montes de coisas que estão a se aborbulhar cá dentro. E nós temos essa capacidade de interromper, sair, abandonar. Só que há certos momentos de serviço que nós temos que permanecer e temos que lidar com isso. Faz parte do crescimento. Nós servirmos pessoas, servimos outros e lidarmos com o poder que temos de mudar as circunstâncias e a decisão que nós temos em eu não vou fazer isso. Eu vou pagar o preço, eu vou servir. Eu vou fazer como Cristo fez, que tinha a oportunidade de sair, que tinha a oportunidade de mudar, que tinha a oportunidade de dizer assim: ó Deus, isto é, o teu plano era inicialmente pareceu-me bom, mas agora eu acho que não quero alterar isto. Vamos experimentar outra versão. Só que no serviço acontece isso. Muitas das vezes, às vezes nós estamos já tão envolvidos com o serviço que nós pensamos assim: não foi boa ideia. Isto está-me a consumir mais tempo. Isto está-me a custar mais do que eu pensei. E é o momento onde nós temos de dizer: não, eu vou servir. Eu vou olhar para a cruz. Eu vou olhar para Cristo. Em Filipenses 2:7 diz que Ele tomou a forma de servo. Ele encarnou-se a servidão. Então quando nós servimos outros ou servimos alguma perspectiva, uma outra perspectiva, nós temos que nos tornar isso. Nós temos que encarnar a situação. Diz aqui, Ele tornou-se semelhante aos homens. E é verdade que muitas das vezes nós vamos servir em situações que não é o nosso contexto. Nós voltamos para casa e o contexto é diferente. Nós temos uma família estruturada, nós temos comida na mesa, nós no dia a seguir temos emprego, vamos à nossa conta bancária. Podemos não ter aquela conta bancária como tem o João Daniel, mas temos a nossa conta bancária. Só que às vezes nós temos que servir em contextos onde não há nada disso. E nós temos que nos tornar semelhantes, nós temos que baixar a um ritmo de pessoas que precisam de ser ajudadas e precisam de ser levadas. Não é sermos condescendentes, percebem? Não é nós baixarmos o nível de exigência para com as pessoas. Muitos de nós somos levados para vidas de pessoas precisamente para arrancá-las do momento de estagnação que a vida tem em várias áreas da vida dela.
pessoa não vai ouvir aquilo que gostaria de ouvir, vai ouvir o contrário. E muitas vezes eu digo assim, olha, tu queres ajuda, queres dinheiro para comer, vai trabalhar. Queres que eu te arranje um emprego? Vai trabalhar. Ouça, eu digo isto a irmãos na fé, que estão em casa, que não estão a trabalhar. Graças a Deus não temos ninguém aqui. Mas muitas das vezes eu digo, vai trabalhar. Arranja qualquer coisa. Mas eu não sei o que é que eu posso arranjar. Vai distribuir folhetos. Sai de casa. Faz alguma coisa. Sai de casa, arranja uma ocupação. Arranja um propósito. Ganha uns trocos e chegas a casa cansado e deitas a tua cabeça numa almofada assim, eu estou estourado porque eu estive a trabalhar. Mudança. Só que eu tenho o meu trabalho, tenho a minha vida estabilizada. Porquê é que eu tenho que me descer a um ponto de ser tão ríspido? Porque a pessoa precisa. Nós precisamos tornar-nos forma de... Precisamos nos identificar. Mas para nós fazermos isso, a nossa identidade de servidão, de serviço, tem que estar bem cravada. Nós não fazemos isso para nós nos tornarmos melhores, sermos melhores do que o outro, para que nós sermos reconhecidos. Nós fazemos isso porque Cristo fez por nós. Porque Ele também disse para mim, vai trabalhar. Disse assim, olha, converte, mas vê para o que eu fiz na minha cruz e converte. E se tu te converteres, as coisas vão mudar na tua vida. Porque tu és uma nova criatura se te converteres. O coração de servo é um interior transformado para um serviço exterior. Lembra-se do que eu disse a semana passada? Que o batismo é uma manifestação exterior daquilo que aconteceu no interior. Há mais coisas que acontecem. E às vezes nós pensamos que isso só está guardado para estes momentos de festa, onde nós dizemos estas frases bonitas. Não. O serviço é uma manifestação exterior daquilo que aconteceu no teu interior. E se isso não acontece, alguma coisa de errada está no teu interior. Porque tem que sair de dentro. Tem que sair de uma identidade. Tende em vós o mesmo sentimento. Diz em Filipenses 2,5. Tende em vós as mesmas ganas. Tende em vós o mesmo impulso. Tende em vós o mesmo instinto. É tudo coisas de dentro. É tudo coisas que saem cá de dentro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O modelo. O modelo. A verdadeira identidade, o verdadeiro serviço começa cá dentro. E hoje nós precisamos de perguntar a nós mesmos: onde é que está esta identidade? O que é que nós andamos a fazer com a manifestação de serviço, de servir o próximo? O que é que nós estamos a fazer com aquela imagem, com aquela parábola do bom samaritano dentro de nós? Como é que nós lidamos com isso? Ou nós parqueamos esse assunto e decidimos levar uma vida cristã, evangélica, onde esta parte eu vou fazendo serviços mínimos. Quando me pedem eu faço, quando me apetece eu faço. Interessa eu estar alimentado espiritualmente. Interessa é o pastor pregar coisas que eu concorde, que eu goste. Interessa é que o louvor seja bom, como se o louvor fosse para a pessoa. Mas depois coisas que têm que sair, não saem. Ficam lá. Quando há uma conversa e a pessoa começa assim, pronto, já foi. Já começa mal. Quando estamos a falar disso, olha, mas não é eu. No mínimo fala nós. Porque o Espírito Santo está dentro de ti. Fala também para nós. Achamos que... E eu aí já dou um passo atrás, porque temos o Espírito Santo a falar, eu já dou um passo atrás. Eu não me vou meter... Mas quando a pessoa começa com há qualquer coisa de dentro que está errada. Não está calibrada com os reinos dos céus. Não está calibrada com a cultura do reino, pelo menos. Não quero ser tão dramático. Então experimenta falar assim, eu e o Espírito de Deus que habita em mim, nós achamos que não é o dia ideal, certo, para eu servir. Isso vai soar muito mal. Porque o Espírito Santo não tem a mesma opinião do que tu. O Espírito Santo diz assim, não, é assim, senhora, é. E ele diz para dentro da tua... Aquela voz que nós antes dizíamos que era uma consciência, essa voz foi substituída pela voz do Espírito Santo.
Não é mais uma consciência de moralidade que tu tens na tua mente a falar contigo. É o Espírito Santo de Deus que está a dizer, isso não é suposto ser assim. Aquilo que tu estás a dizer não é verdade. Tu tens que cooperar, tu tens que servir, tu tens que amar o próximo, tu tens que andar numa busca constante, quem é o meu próximo. Um coração que tem uma identidade encravada em Cristo como servo e que entende aquilo que eu estou a dizer, não vê o serviço como um peso, vê o serviço como um privilégio. De servir os outros é um privilégio. E aqueles que estão aqui que me conhecem sabem disso. As viagens que a gente faz juntos na vida, vocês sabem o quão feliz eu sou, privilegiado de fazer parte. É chegar um dia e a pessoa está a contar uma história e diz assim, eu estive lá. Ai, de casa nova e mudança, eu estive lá. Eu não vou estar em todo o lugar, eu vou falhar com alguns de vocês, é verdade. Mas se houver esta intencionalidade, nós vamos ver que nós temos a nossa cultura de serviço enraizada na vida uns dos outros. E nós temos assim, eu estive lá, eu liguei, eu importei-me, eu quis servir, eu estive lá porque eu identifico-me com Cristo. E o Espírito Santo, o nós que habita em nós, vai cooperar connosco e diz assim, nós estivemos lá. Nós estivemos lá. Jesus demonstra isto, como eu disse, uma cultura de servo. A igreja local, não vou entrar muito nesta questão da igreja porque temos um domingo só para falar sobre a igreja, mas uma cultura de servo, uma cultura de serviço individual é manifesta numa igreja. Porque é como se nós juntarmos todos os pedaços do corpo juntos e se todos os pedaços do corpo tiverem uma cultura forte, isso vai ser evidente. Isso é manifestamente evidente. Nós temos um grupo de pessoas à volta de 100 pessoas, 100, 105, 110, varia. Entre igreja mesmo, membros da igreja e comunidade, ou seja, as pessoas que nos visitam, que ainda não fizeram membresia, mas que estão connosco e é uma bênção. Somos à volta de 100, 110 pessoas, 115, não interessa. Ouçam, nós temos uma cultura onde nós quase todos os meses, nós temos, este mês acho que era 54, Carlos, ou 58 pessoas a servir, deram disponibilidade. 48, pronto. 48 pessoas que disseram assim, olha, eu estou disponível para servir na igreja. Ouçam, nós mudámos a cultura há 2 anos, acho que foi há cerca de 2 anos, onde eram os membros que diziam, eram vocês que diziam assim, olha, eu quero servir aqui, olha, eu quero servir ali naquele lugar. E depois os líderes tinham que estar à espera que se fizessem essas escalas e ficavam com as sobras. E nós dissemos assim, isso não tem a ver com a cultura do reino. Isso é a cultura do mundo. Então vamos mudar isto para uma cultura do reino, que é os membros da igreja que querem servir dizem assim, olha, eu estou disponível a servir este domingo. Ou este domingo. Dizem, olha, são transparentes. Dizem, olha, eu estou disponível mesmo para servir este domingo. Os outros eu não estou, por várias razões não estou. E depois nós sabemos quais é que são as áreas de interesse ou as áreas onde vocês podem servir. E a liderança é que vai pegar na vossa disponibilidade, no vosso coração, na vossa identidade e vai-vos colocar, sabem onde é que elas vão vos colocar? Onde é preciso. Então nós precisamos, em coisas práticas, mudar a cultura. Então eu não digo onde é que eu quero estar, eu digo que estou disponível para estar. E aquela malta, eles vão se entender e vão me colocar onde é mais preciso. Para que a igreja, neste caso, uma coisa logística aconteça. Então, mas na nossa vida nós precisamos mudar esta cultura dentro de nós. E a vida da igreja reflete o reino quando serve. E nós refletimos o reino também quando servimos. Mas nós precisamos mudar estas coisas, não é? Nós dizemos, eu só faço se estiver ali, ou eu faço isto. E nós dizemos, olha, eu estou disponível. Esta semana, eu vou terminar, esta semana eu ouvi um testemunho muito fixe. E a gente estávamos a preparar este tema e mexeu muito comigo. E ele dizia assim, também mexeu comigo por causa de outras circunstâncias, mas ele dizia assim, olha, tu queres partilhar o meu cancro? Tu queres partilhar o cancro que eu tenho?
E nós sabemos que isso não é possível. Não é? Porque se nós, talvez, entre 100 pessoas, pudéssemos partilhar um bocadinho do cancro que a pessoa tem, se calhar ficávamos todos menos saudáveis, mas essa pessoa não ia morrer, não ia falecer, não ia passar por extremas dificuldades na sua vida, porque nós partilhávamos essa doença. Ok? Estão comigo? E a pessoa continua: não, podes partilhar o cancro comigo? Olha, partilha trazendo-me uma sopa quente. Olha, partilha vindo tomando a ceia comigo. Olha, partilha vindo fazer uma limpeza na minha casa. Partilha comigo o cancro orando por mim. Mas não é na tua casa, é orando comigo, ou fazes uma chamada e oras comigo. Olha, partilha o cancro comigo, indo comigo ao tratamento. Olha, partilha o cancro comigo, estando ao meu lado em silêncio. Olha, partilha. Olha, agora podemos substituir este cancro, que é uma coisa muito difícil, muito dura, e que esta comunidade está a viver. Há pessoas entre nós que estão a viver isso. Então a circunstância e a oportunidade existe, mas nós podemos transformar esta palavra feia por outras palavras. Olha, partilha a solidão comigo. Olha, partilha a ausência de finanças na minha vida comigo. Olha, podes partilhar a fome comigo. Podes partilhar o silêncio comigo. Podes partilhar a solidão comigo. Deus chama-nos para os outros. Nós somos criaturas novas. A criatura velha passou, só pensava nela própria. Nós vamos ganhar muito mais, vocês nem têm ideia, nem eu tenho ideia de quanto é que é nós crescermos, melhorarmos. O Senhor fala ao nosso coração quando nós servimos os outros, sem esperar nada em troca. Então que nós hoje possamos sair daqui e preparar o nosso coração para aquilo que vai ser pregado nos próximos 5 domingos, 4 domingos, porque tem tudo a ver com isto. Que hoje nós possamos perguntar a nós, vamos curvar as nossas cabeças, não precisam de se levantar, mas concentrem-se e façam essa pergunta a vocês mesmos: a quem é que eu estou a servir? Quando é que foi a última vez que eu servi a alguém? Quando é que a última vez que eu senti esta vontade de me identificar com Cristo e servir a alguém? Quando é que foi a vez que eu me coloquei em situações que eu sei que não tem nada a ver com o meu status, com a minha posição, mas que ainda assim eu tive prazer em identificar-me com Cristo? Não prazer em fazer, não gosto, não gozo, mas eu tive prazer em identificar-me com Cristo. Eu sei que aquilo é parte da identidade que Ele encravou em mim. Quantas coisas é que eu consigo ver à frente, fora, dentro de mim, que é o reflexo daquilo que Ele tem feito dentro de mim. Então que a identidade de servo seja uma identidade de Cristo dentro da nossa vida. Que nós possamos dar frutos porque Ele deu fruto. Que nós possamos servir porque Ele serviu primeiro. Que nós possamos ser imitadores, plagiadores da servidão de Cristo. Jesus, nós oramos e Te agradecemos esta manhã pelo Teu exemplo maior, extremo, inalcançável. Nós não conseguimos chegar lá, que é o Teu exemplo da cruz, como celebramos hoje, onde Tu Te entregaste, nada ficou por entregar pelas nossas vidas. Mas Jesus, nós Te agradecemos porque o tempo que Tu estiveste em ministério, a ensinar, Tu dedicaste tempo a ensinar, dedicaste tempo a mostrar, para nós podermos aprender a sermos servos. Oh Deus, ajuda-nos
a encontrar Cristo, este servo dentro de nós. Que nós possamos começar a dar estes primeiros passos, a reforçar os passos que já estamos a dar e a encher-nos de gratidão por podermos ser reconhecidos perante Ti como teus servos e que teus imitadores, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quando Jesus lava os pés aos discípulos, ele diz assim, em João 13:12: compreendeis o que vos fiz? Ele acaba de lavar os pés, ele levanta a cabeça, estou eu a imaginar, e ele diz assim: vocês perceberam o que é que eu fiz? Não tem a ver com lavar os pés. O que eu fiz não tem a ver com higiene. O que eu fiz não tem a ver com as leis dos homens. Tem a ver com a lei de Deus. Tem a ver com o reino. Vós me chamais mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou, diz Jesus. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós também o façam. Amém? Deus vos abençoe e que esta palavra possa vos inspirar e resgatar um coração de servo para aqueles que estão à vossa volta e principalmente para vocês próprios. Amém? Deus abençoe.